Boa tarde, começando mais uma edição de A Live. Aqui eu sou Marcelo Araújo, escritor, jornalista e artista visual. E hoje vamos receber aqui o René Mapona e a Romisa El Karim, que são sócios proprietários da Grife Africanos, da qual eles vão falar daqui a pouco. Eu estou começando aqui mais uma vez, a gente teve algumas questões técnicas aí do Instagram, mas vamos voltar agora. Esperando aí o Renê que pacientemente tá aguardando a gente resolver essas questões técnicas aí, tentando resolver, né? Porque são questões do Instagram. Normalmente a gente não tem esses problemas, né, nas lives, mas de vez em quando acontece. Acontece de dar algum problema. E hoje, infelizmente, a gente estava tendo uma interferência que o Renê ele não estava aparecendo para mim na tela, ou seja, não conseguiria conversar com ele na live. Também estava sem som. Mas agora, aguardando aí o Renê voltar, vamos tentar mais uma vez, Renê. Obrigado aí pela paciência. Opa, acho que foi agora. Opa, e aí, Renê? Tudo bom? Dá para me ouvir agora? Tô te ouvindo bem, te ouvindo e te vendo. Você tá me vendo e me ouvindo bem? Sim, 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 sim. Agora sim. Ah, Tá certo. Renê, finalmente. bom, em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas a você, né? Infelizmente, isso é algo que não tenho, assim, qualquer controle, né? Problemas no Instagram. Tava até falando aqui pro pessoal antes, né? Essa já é a live de número 73 que eu tô fazendo desde julho. E normalmente é tranquilo, mas de vez em quando dá uma instabilidade, dá algum problema. Aconteceu isso, mas eu queria agradecer a sua paciência e mais uma vez, muito obrigado por estar aqui hoje para falar do seu trabalho. Bem-vindo. Ah, obrigado, obrigado. Nós que agradecemos, né, pelo convite aí. E esperamos fazer aí uma boa live aí pro pessoal. Legal, legal. Queria saber do pessoal aí, se alguém puder me dar um retorno, se o som tá bom, se vocês estão me ouvindo bem, estão ouvindo o Renê bem, só para a gente poder dar início. Beleza, então, vamos começar. Bom, então hoje, pessoal, só para reforçar, estamos recebendo daqui a pouco a Romisa El Karim e agora o René Mapona. Eles são sócios proprietários da Africanos, né, que é uma grife que eles criaram em 2014 aqui no Brasil, precisamente em Brasília, capital do país, para difundir e resgatar a ancestralidade cultural africana. O René, com quem estamos agora, René Mapona, ele é dos Camarões, na África. E a Romisa, que é a sua sócia, é do Sudão. Renê, uma boa tarde para você, mais uma vez seja bem-vindo. Eu queria assim começar falando que você falasse um pouco sobre a cultura dos camarões, né, para gente, como é que é, enfim, sobre o seu país, enfim, como é que é a cultura do Camarões. A gente sabe que o Camarões no futebol ele é muito bom, né? Já esteve inclusive em Copas do Mundo, né? Fale um pouco aí sobre o seu país para gente, por favor. Sim, sim. Ah, que legal, tá com a camisa da Sim, seleção, bacana. sim, 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 sim. Justamente, né? Sim, uma boa tarde aí para todos que estão assistindo a live. Sim, como já foi dito, né? Meu nome é René, eu sou camaronês, já estou no Brasil há mais de 10 anos. Que mais? É muito bom estar aqui compartilhando com vocês essa live. E assim, Camarões, bom, para quem não sabe, é um país que fica na África Central, né? A língua oficial é o francês, inglês, e depois tem os dialetos, né? As línguas oficiais, as línguas tradicionais que a gente chama, né? Uhum. Alguns chamam de dialetos, mas enfim. É, que mais? É uma república, né? Democrática. Lá, o que eu posso dizer? O clima é um pouco parecido com o clima do, porque estamos no Equador, né? É um Uhum. país que faz fronteira com a Nigéria, Congo,
Tchad, República Centro-Africana, Gabon também, né? Então estamos em plena floresta equatorial, né? Que, para quem não sabe, depois da floresta amazônica, a maior floresta é a floresta equatorial, né? Que fica justamente no centro da África, que pega vários países, né? Do centro da África. Uhum. E o que... Ah, a grosso modo Qual que é é? mais ou menos isso, né? Aham. A economia do Camarões, ela é baseada em quê? Quais são, assim, os segmentos fortes da economia do seu Uh, país? eu diria que é muito na base da agricultura, né? A agricultura é um país que exporta vários alimentos, cacau, uh, óleo de dendê. Uhum, Inclusive a minha família tá dentro disso, né? Produz isso. Então, vai dizer uhum, que é algo bem comum, né? Tem famílias que vivem disso. uhum. É, a alimentação lá eu acho que a coisa que mais se aproxima assim da alimentação que você encontra nesses países do centro da África seria a gastronomia do Nordeste do Brasil, né? Que o pessoal consome muito, como é que chama? Bom, mandioca, alimentos ricos em energia, né? Que te dão muita energia e tal. Então, são alimentos assim que a gente consome bastante lá, né? Então, vegetais, legumes, né? Esse tipo de coisa. Na verdade, a gastronomia africana é conhecida, né? Por ser uma alimentação assim bem rica em nutrientes, né? Uhum. Então, tanto que o número de refeições lá não é tão grande quanto aqui, né? Por exemplo, que o pessoal vai comer de manhã, aí tem almoço, aí depois tem mais o lanche, aí depois tem o jantar, aí depois tem mais um outro lanche, aí depois tem mais não sei o quê. Não, 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 não é tão bagunçado, não, não é assim não. Lá é umas duas, três no máximo e Aham. já é mais do que o suficiente. Uhum. São pequenas assim diferenças culturais, né? Aham. Eu queria saber justamente sobre a cultura do Camarões, em termos de música, de artes, né? O que que você destaca de lá, assim, das tradições culturais do seu país e artísticas também? Sim, Camarões, para quem não sabe, tem um estilo tradicional de Camarões que se chama macossa. Para quem não Macossa. sabe. Bom, sim, inclusive o macossa aqui em Brasília o pessoal conhece mais como um evento, né? Um evento que acontece, bom, assim, não estou aqui para fazer propaganda para os outros, mas enfim. Mas tem um evento que se chama assim macossa e tal, mas a origem disso é que é um estilo de música que é originária de Camarões. Macossa é isso. Tem outros estilos também, né? Tem o do Bicuti, enfim, entre outros estilos originários de Camarões, que se popularizaram através músicos como Manu Dibango, entre Mano de Bango. outros, que para quem É, é, conhece, né? é isso que eu ia falar. O Bando de Bango, ele é camaronês. Porque você falou Sim, Macossa, e tem essa música dele que uhum, é muito famosa, que fez muito sucesso no começo sim, dos anos 70, que se chama justamente Sou Macossa. exatamente. Musicaça. Exatamente, não é minha geração, né? Bom, eu tenho 30 anos, mas para quem conhece, realmente. Inclusive teve, além dessa música aí do Sou uma Coça, né? Que se chama o nome da música, se não me engano. Teve Maravilhosa. uma outra música também de um grupo de Camarões também que foi pego e refeito assim, enfim, refeito pela Shakira, né? Que foi Uhum. justamente o tema da música da Copa da África do Sul, Copa do Mundo, né? Da África do Sul. Uhum. Agora eu esqueci o nome da música, mas muita gente não sabe que essa música originalmente também é de Camarões. Foi essa música que o pessoal escolheu como tema, né? Da Copa da África do Sul, que originalmente é de Camarões e também é uma música antiga, né? Que foi depois Uhum. readaptada e tal, mas o refrão é cantada justamente numa língua tradicional de Camarões, né? E muita gente não sabe disso. Que bacana. Então, assim, É, e o Brasil lá, o pessoal gosta da cultura brasileira lá, de música, de samba, de futebol? O que o pessoal acha do Brasil por lá? sim, sim, o que o pessoal ouve é o que é como o país
a imagem, né, que o Brasil passa mundo afora, que é isso, né, que é basicamente a cultura, né, do samba, carnaval, o povo alegre e tal. São coisas que que as pessoas vão facilmente associar, né, país do futebol, etc, carnaval, futebol clássico. Mas de maneira geral, os poucos que conheceram alguns brasileiros que já foram lá simpatizam, né? Porque você tem que saber também que geralmente o povo africano acolhe muito bem, né? Acolhe muito bem os estrangeiros de maneira geral. Olha, até bem Maravilha. demais, mas enfim. Uhum. E como é que tá o futebol hoje lá no Camarões aí? Como é que tá? Quais são os times lá de Camarões? Tem os times nacionais de vocês? Então, uma informação que eu posso passar aqui é que a Copa de Futebol, a Copa Africana das Nações, né? Que vai acontecer em 2021, se eu não me engano, vai ser o país dessa edição vai ser justamente Camarões. Camarões que vai Ah, receber a Copa da África dessa edição, né? E inclusive os últimos campeões da Copa da Africana de Nações foi justamente Camarões, né? Quer dizer, não, tá. desculpa. Da Copa 2000 sem ser dessa a outra edição, que a última edição foi a Algéria, né? Mas a Uhum, penúltima foi Camarões, né? Então dessa vez a expectativa é que o time chegue nas fases finais da competição e seja campeão de novo, né? Porque uhum, dentro do continente africano, Camarões sempre está entre os melhores times do continente africano. uhum. Não Legal. é a única, né? Tem outras também, né? Tem Gana, que joga Senegal, Egito, que tem o maior número de títulos, né? Conquistados. Uhum. É, enfim, é mais ou menos isso. Quais são os times de lá, os principais times lá do Camarões? Tem o FC Douala, que faz referência justamente à segunda maior cidade do país. FC, né? FC Uhum, Douala. Tem Tonnerre, Yaoundé. Yaoundé também faz referência à capital de Camarões, uhum. capital política, né? Yaoundé. Tem o Coton Sport também, que é outro time conhecido lá, entre outros, né? Bacana. E eu queria saber de você, Renê, o que que te trouxe ao Brasil? Você falou que está morando aqui já há 10 anos. Por que você resolveu sair da sua terra de origem e vir para o Brasil? Sim, na verdade, assim, não que eu escolhi, né? Na verdade, o que aconteceu foi que, na época, os meus pais vieram trabalhar aqui, né? No Brasil. Então, acabou que, né, aconteceu. Aconteceu porque tinha que acontecer, né? E aí, bom, tive a oportunidade de estudar a faculdade, o UNB, aqui em Brasília, conhecer também outros colegas de outros países africanos também. E justamente foi nesse período aí que, justamente com a Rumissa, né, a gente começou esse projeto, né, da Africanos. Foi justamente nesse período aí universitário, né, Uhum. que a ideia surgiu. Legal, vou perguntar já já mais sobre isso. A Vanessa está até falando aí na live. Será que você tem como você colocar o celular apoiado em alguma coisa aí na frente, um livro e tal? Que aí ele... Ah, ok, desculpa. Não, sem problema. É só porque às vezes o seu rosto está saindo da tela para a gente ficar. Ah, assim tá ótimo, tá ótimo. Perfeito, perfeito. Certo. Aí você falou que você veio para cá, né, com a sua família, e você estudou na UNB, não é isso? Sim, sim. Qual curso você fez lá, ô Renê? Letras, tradução. Letras e tradução. Que bacana. Francês. Sim, francês, Francês. português, francês. Sim. Aham. E Bom, você hoje dá eu sou aula? professor, né? Eu dou Você é aula, professor sim, de sim, sim, eu dou francês? aula. Ah, legal. Você dá aula Francês, eu dou onde? inglês. Você dá aula particular ou é alguma É, escola? nos dois, né? Tem a cultura francesa, onde eu Uhum. dou aula. Eu dou aula de francês na cultura francesa. Inglês mais particular. E eu também dou aula na escola americana de Brasília. Ah,
Que bacana, que bacana. Legal demais. Idiomas é muito interessante, muito bom estudar idiomas. Renê, e, enfim, como é que surgiu a ideia? Você falou que surgiu na universidade. Você conheceu a Romisa, e foi em 2014 que vocês criaram essa grife, ou seja, a marca já tem 6 anos. Como foi, que vocês tiveram essa ideia? Sim, tudo começou é, na observação, né? A gente observou que tinha praticamente, bom, muita pouca gente empreendendo, né? Pouca gente, assim, as pessoas já usavam roupas tradicionais e tudo mais, mas assim, a gente tinha recebido uma quantidade específica assim de tecidos importados. E como veio em excesso, a gente pensou assim, bom, ok, vamos achar uma maneira de das pessoas usarem eles no dia a dia, né? Porque o que acontece geralmente, a gente, o povo africano de maneira geral, bom, na África Central, vamos colocar aqui, África Central, África do Oeste, as pessoas costumam usar as roupas estampadas. Estampada em cima e estampada embaixo. Então é, na verdade, um conjunto, Uhum, né? Só que aqui no Brasil, para você dizer, para você ver uma pessoa usando um conjunto estampado com cores fortes e tudo mais, não é comum. Não é comum, aliás, muita gente até tem resistência em fazer isso. uhum, Então, então a gente pensou numa maneira de quebrar um pouco esse impacto visual, que foi o quê? Justamente começando com as faixas, que foi a primeira coisa que a gente começou a fazer. Foram as faixas de cabelo, na verdade, né? Faixa de cabelo e turbante, que são, na verdade, acessórios, né? Que você usa uhum, como acessório, adereço, acessório, enfim. E foi aí que começou. Foi aí que começou, porque algumas pessoas, na verdade, não sabiam muito o que fazer. Tipo, eu acho o tecido bonito, a estampa bonita, mas eu não me vejo usando isso. Não me vejo usando isso. Aí, o que a gente falou? A gente falou, não, ok, que tal você tentar usar como acessório? Só como uma faixa de cabelo assim, né? Já que você já se veste normal no dia a dia, e a tendência do pessoal de Brasília é justamente usar cores mais neutras, né? Por causa do uhum, trabalho ou no dia a dia, a tendência é essa. Se bem que as mulheres têm um pouco mais uma liberdade maior do que os homens, né? Principalmente. As mulheres ainda podem, né? Elas têm uma margem de manobra maior do que os homens. Mas, então, justamente por elas terem essa margem de manobra maior, elas foram bem receptivas a essa ideia de usar, né, faixa de cabelo, primeiro faixa de cabelo, e depois algumas o turbante. Só que a questão do turbante já tinha a questão de não saber usar. Primeiramente foi isso. A maioria não sabia muito bem como usar. Eu acho bonito, mas eu não sei como usar. Ou então alguns imaginavam que, será que esquenta a cabeça? Será que é confortável? Será que, entendeu? Não tinha ainda essa problemática da questão da apropriação cultural, né? Não tinha ainda isso. uhum, E não era um debate ainda. As pessoas usavam porque achavam bonito, né? uhum. E foi participando nas feiras, né? A gente fez muitas feiras, apresentando a ideia, fazendo também palestras, porque foi através das feiras que surgiu os convites para fazer palestras, para fazer apresentações sobre justamente a cultura africana, né? Tipo, ouvir do próprio africano o que ele tem a dizer sobre a cultura dele. Porque muitas vezes as pessoas, principalmente no dia do mês da consciência negra, né? É aí que todo mundo se lembrava da gente e ligavam para saber se a gente tinha disponibilidade para fazer uma apresentação, ou uma oficina, ou enfim. A gente viu uma abertura para poder justamente quebrar alguns clichês, para começar, sobre o continente africano. Isso já tinha que ser feito. E depois, justamente,
mostrar o lado positivo, né? Que é justamente a cultura, né? Através de roupas, acessórios, músicas, oficinas, tudo isso ajudou, né? Nas palestras, né? Exatamente, exatamente. Você falou quebrar clichês. Que tipo de clichês, por exemplo? Porque a maioria já parte do princípio que todos os africanos vieram para o Brasil no mesmo contexto, certo? Uhum. O que já é um erro. Né? Cada um tem sua história, cada um tem o seu percurso. Inclusive, as diferenças são bem grandes, né? Bem grandes. Justamente, alguns vêm com os pais, outros, o motivo pelo qual eles vieram é estudo, outros vieram a trabalho, outros vieram realmente para procurar uma condição de vida melhor. Mas, enfim, é muito diversificado, né? Então, não tem como dizer que todos eles fogem da África para fugir da miséria, por exemplo. Porque, né, Uhum. é o clichê. A pessoa Uhum. não fala, mas o clichê é esse, né? Uhum. A África tem muita miséria, tem muita guerra, tem muita doença, tem muito isso, tem muito aquilo, né? Para a maioria das pessoas, quando a pessoa pensa assim em África, ela vai pensar, savana, safari, porque muita gente fala disso, né, do safari. O safari tem leão, tem girafa, eu falo, sim, tem. No Parque Nacional do país tem. Né? Então, mas foi assim, né? Foi assim que a gente foi começando a introduzir a cultura. Porque é isso, na verdade aconteceu que essa abertura que deram pra gente permitiu não só a gente mostrar os produtos que a gente tinha, mas foi uma porta de entrada também para mostrar outras coisas do universo, desse universo cultural africano, né? Que é muito rico, Uhum. Uhum. mas a gente também entende que, bom, muitas vezes muitas pessoas são inundadas por clichês mostrado pela mídia, que muitas vezes acaba só mostrando isso, só mostrando isso. Então, a pessoa acaba, né, achando que é a norma, que é isso. Uhum. Que, que o continente africano, basicamente, são uma ou duas coisas, porque muitas pessoas nunca tiveram a oportunidade de conversar, como a gente está fazendo aqui, e tirar algumas dúvidas sobre o continente africano, né? As pessoas podem perguntar. Algumas pessoas que já estudam e conhecem um pouco mais da realidade, né, já sabem mais ou menos por que acontece isso, porque tudo tem um motivo. Né? A gente fala que o continente africano, o continente africano é pobre, o continente africano é pobre, mas é um dos continentes que mais, onde as pessoas mais, onde as empresas, as multinacionais mais estão presentes. Né? Então, é justamente esse o paradoxo, né? Como é que um continente tão rico assim, em matéria de recursos naturais e tudo mais, tem pessoas com umas condições de vida desfavoráveis e tudo mais. Esse é o paradoxo, né? Essa desigualdade. Uhum. É essa palavra, né? Essa desigualdade, essa forte desigualdade, enquanto a elite é muito rica, né? E conserva o poder, né, na política, e as relações, corrupção, tudo isso está ligado, né? Então tem tudo um motivo. Se as coisas são como são, tem um motivo. Então, para as pessoas que já conhecem mais ou menos, eles sabem que tem um porquê. Tem um porquê de tudo isso. Tem um cenário que favorece, né, a pobreza, favorece uma boa parte da elite, né? Que só é elite por causa dessas condições. Então, tem alguns que não fazem questão nenhuma de fazer essa desigualdade acabar. Isso também é uma realidade. Mas, enfim, Uhum. já é outro assunto. Renê, você falou que vocês começaram com os acessórios, né? E a partir de que momento vocês se sentiram seguros para começar a fabricar roupas também? Eu queria saber também quem que desenvolve os produtos. É você e sua sócia? Ou vocês contratam alguém, algum designer, algum estilista? Como é que funciona essa produção de vocês? Sim, bom, temos uma equipe, né?
temos uma equipe, cada um faz uma parte do trabalho e tal. Eu, no caso, eu estou mais responsável assim na parte da exportação, né? Dos tecidos, né? Porque tudo começa aí, né? Das estampas. É a partir da estampa bruta que a gente transforma, né? Que a gente transforma em acessório, colar, brinco, turbante, faixa, almofada, enfim, entre outros. E, bom, a Romissa mesmo, ela que dava as oficinas de turbante, ela ensina as amarrações, ela também tem uma boa noção do mundo da moda, né? Uhum. Design de roupa, etc. Ela entende bem disso. Inclusive os desfiles que a gente fez, né? Teve, ela teve participação nisso, né? Então, bom, ela é mulher, ela entende bem do assunto. Mas, enfim, ela mesma vai poder falar disso depois. Temos costureiras, né? Um ateliê onde a produção acontece, né? Um ateliê mais voltado para a parte dos acessórios e um outro ateliê que é mais voltado para as roupas, né? Incluindo roupa sob medida e design de novas roupas, enfim. Então, são isso. São basicamente 2 ateliês. Uhum. Trabalhando em conjunto para atender a demanda. Certo. Bom, agora a gente está no período de pandemia, né? Um período que as feiras não estão acontecendo, mas normalmente fora desse período vocês comercializam em feiras, vocês têm uma loja, e nesse momento agora de pandemia que não está podendo acontecer, que alguns eventos não estão podendo acontecer, vocês estão fazendo como? Pela internet? Qual que é o canal para conhecer a roupa de vocês? As roupas e acessórios? Sim, inclusive, justamente por esse período de pandemia, o período de pandemia exige que as pessoas se adaptem, né? Inclusive, justamente as feiras se adaptaram e estão propondo, então, um novo formato, né? Que seria uma feira virtual. Inclusive, estamos participando de uma feira virtual. Está no link da bio da Africanos lá, para quem quiser acessar. Está lá. As pessoas podem adquirir, porque tem o e-commerce lá. E a pessoa recebe o produto em casa, faz o pagamento no próprio site, enfim, está bem simples, bem Uhum. interativo, bem simples de fazer. E é um novo formato, né? Um novo formato que as feiras tiveram que se adaptar, se adaptar. Então, essa feira vai até o dia, até a semana que vem, se não me engano, essa feira aí. E tem o site também, né? O site onde a pessoa pode entrar em contato com a gente para, de repente, algum pedido específico, né? Porque às vezes muitas pessoas têm pedidos específicos, às vezes são casamentos, né? A pessoa, para você ver, a pessoa quer se casar com uma temática afro, né? Aí, porque ela tem a questão da identidade, né? Das pessoas estão resgatando a identidade, então fazem questão que, né, seja de preferência pessoas que entendem um pouco da cultura, né, que podem dar conselhos e tudo mais sobre que tipo de roupa usar, como usar o turbante, o que representa as estampas para tal pessoa, que a pessoa escolheu, enfim, dicas, né? A pessoa procura dicas. Então, às vezes é muito tem a questão da marca. Às vezes a pessoa gosta muito da identidade, né? Você saber que a africanos, por exemplo, consegue associar o fator cultural, que não é no final, então, só uma questão de vender por vender. Né? Muitas pessoas, inclusive, fazem questão de perguntar, né, a origem da estampa, se a estampa tem alguma história, de que país ela vem, entende? Então, não é só uma questão de comprar por comprar, né? A pessoa, às vezes, compra também uma ideologia por trás disso, né? A pessoa se identifica, Uhum. né? E aí compra porque acaba tendo um valor, um certo valor, uma espécie de resgate da ancestralidade dela, né? Uhum. Através de alguma roupa, alguma estampa que representa alguma coisa para as pessoas. Renê, num país como o Brasil, que a maior parte da população é negra, segundo dados do próprio
IBGE, que é um órgão do governo, qual que é a importância de se fazer esse resgate da ancestralidade africana? Enfim, a gente sabe que tem estados que têm uma influência mais forte, a Bahia, por exemplo, é muito, Sim, tem uma influência afro muito forte, né? Rio de Janeiro e tal, mas o Brasil inteiro tem essa maioria da população negra e a presença da cultura negra muito forte nos mais diversos segmentos, na gastronomia, na música, na dança, nas artes plásticas, na literatura, enfim. Na sua opinião, qual que é a importância de se valorizar e se resgatar essa cultura africana no Brasil? Ou a cultura de matriz afro, né, como também se fala. sim. Sim, o que a gente tem observado é que tem cada vez mais empreendedores, empreendedores africanos, né? Não só empreendedores africanos, como afroempreendedores, né? Uhum. Afroempreendedores que conseguiram ver uma oportunidade para desenvolver um projeto. Isso aí já é, só isso já é positivo, né? E o fato das pessoas se identificarem com esses projetos, que seja na gastronomia, que seja na moda, que seja nas artes, está tendo cada vez mais essa acessibilidade, né? Porque às vezes é isso, às vezes tem muitas pessoas que têm realmente um talento muito bom, mas que, né, às vezes não tinham, de repente, conhecimento necessário para se lançar nesse mundo. Mas como hoje muitos workshops, né, que aprendem, que ensinam, né, a base para você poder empreender, a gente começa a ver que as pessoas estão cada vez mais tendo essa iniciativa, né, de começarem empreendimentos, mesmo que sejam pequenos empreendimentos, às vezes pequenos empreendimentos, mas muito originais, porque justamente trazem algo que não existia antes, né? Você ter, por exemplo, a possibilidade de comprar um quadro feito por um artista negro que representa uma série de lembranças, de referências, tem um valor muito grande, né? Tem um valor muito grande. Eu mesmo recentemente adquiri umas obras de arte de artistas de Brasília mesmo, né? Negros que fazem um trabalho excelente, né? Mas quando eu me lembro assim, quando a gente começou, não tinha 1.000 pessoas fazendo isso. Era muito difícil. Era muito difícil encontrar, praticar o que a gente chama de black money, né? Uhum. Que é justamente o fato de você querer fortalecer, né? Esses empreendimentos que às vezes não têm a mesma visibilidade que outros empreendimentos e que oferecem um produto bom e original, né? Porque é que está tudo. O fator essencial para mim é esse: a originalidade que esses produtos, que esses empreendedores oferecem, né? Você ter a possibilidade de oferecer, por exemplo, agora no Natal, né? Em vez de você comprar uma coisa assim meio clichê, você vai procurar algo que vai criar assim um impacto muito grande. Aí você pensa numa ideia que, se eu pudesse oferecer tal coisa, mas aí você pensa, pô, quem será que oferece esse produto aqui em Brasília? Hoje você tem a possibilidade. Tem listas aí, lista Black Money, onde você pode, tipo, uma espécie de catálogo para você poder encontrar coisas que tem uma referência à ancestralidade africana e tudo mais. Tem páginas promovendo projetos desse tipo, empreendedores e tudo mais, que precisam de visibilidade, têm uma iniciativa, uma boa ideia, mas só precisam mesmo de mais visibilidade, né? Então é excelente, principalmente aqui em Brasília, né? Porque como a gente está aqui em Brasília, faltava isso. Faltava isso. Muitas vezes a gente via coisas que tinham, por exemplo, no Rio, Salvador, Bahia e tudo mais. Eles têm bastante opções, né? Nesse quesito aí de afroempreendedores, produtos com referência à ancestralidade africana. Eles estão bem servidos. Já em Brasília, está começando. Está Uhum. começando a ter também cada vez mais opções, né? Porque é isso. Muitas vezes a gente recebia mensagem de pessoas de outros estados
que diziam que na cidade delas não tinham ninguém fazendo isso. Então elas eram obrigadas a justamente, né, fazer um pedido com pessoas de outros estados, que costumavam ser o quê? Rio e Bahia, né? Salvador. E tudo Ah, mais. E tem uma pessoa aqui que perguntou da loja aqui, Egalité, né? Que é um projeto que inclui imigrantes e refugiados africanos, justamente, que trabalham, né? Com moda afro também. A gente já fez parte desse projeto também. legal. E a pergunta aqui. A pergunta da Gioconda. O Renê, eu queria te fazer uma pergunta. Porque você até tocou nessa questão de pessoas de outros estados te perguntando sobre os seus produtos. Vocês entregam também para outros estados? Vocês estão em Brasília, mas vocês vendem Sim, pela internet sim, para sim, qualquer sim. lugar do Brasil. Exatamente, exatamente. A gente envia aí pelos Correios para qualquer estado do Brasil. Exatamente. Uhum. Renê, eu queria só tocar numa questão aqui com você, que é o seguinte, que, enfim, embora a gente viva num país, né, a gente falou há pouco, em que a cultura negra é tão forte, tão rica e precisa ser constantemente valorizada, né, como pessoas como você fazem, né, muitas pessoas pelo Brasil inteiro, né, esses afroempreendedores, embora a maior parte da população brasileira seja negra, afrodescendente. É um país também que a violência contra a população negra é muito forte. Os assassinatos, os homicídios, a maior parte dos homicídios são de pessoas negras. Recentemente, para falar de um caso, né, não foi o único, esses casos são Sim, quase que não foi o diários, único, né? Principalmente nas com certeza. periferias brasileiras, né? Semana passada teve o caso de um músico em São Paulo, negro, que foi morto por um policial, enfim, que foi separar uma briga de bar, um policial atirou nele, né? Enfim, muitos casos. Mas um que chamou Sim, muito atenção, assim como o do George Floyd nos Estados Unidos, foi o caso do João Alberto, né? Aquele rapaz negro que foi assassinado no Carrefour em Porto Alegre por dois seguranças, né? Isso gerou uma comoção nacional, inclusive repercussão internacional. Então a gente internacional, sabe sim. que, embora a população negra seja a maioria, ela é excluída socialmente, ela é a maior vítima da violência, muitas vezes, na maior parte das vezes, violência do próprio Estado, e o racismo é muito grande. As denúncias de racismo são muitas. Como é que você vê essa questão do racismo no Brasil? Você já foi vítima do preconceito aqui, enfim, ou por ser estrangeiro, pela questão da cor? Como é que você encara essa questão do racismo aqui no país? Sim, realmente, assim, durante muito tempo, o pessoal, tinha uma parte, né, da população que achava que era um pouco exagerado, né? Essa questão aí né, que os movimentos negros do Brasil exageravam um pouco essa questão. Alguns até, né, durante um bom tempo, diziam que não é bem assim, já melhorou bastante, e outros até afirmavam que já tinha acabado. Acho que se eu já ouvi isso, com certeza outras pessoas já ouviram esse tipo de O afirmações, né? vice-presidente falou na época desse assassinato que não havia racismo no Brasil, né? Não sei qual o país que ele vive, mas certamente não é o Brasil. Exatamente. Assim, bom, tudo bem, as pessoas que são de classe média alta, que vivem nos condomínios de luxo e, e vivem na pequena bolha delas, podem dizer esse tipo de coisa e tal, mas é difícil argumentar contra fatos, né? É difícil argumentar contra fatos e a questão da visibilidade ter aumentado, vídeos provando o que... Porque é isso, né? São relatos que hoje são filmados. Mas significa que começou hoje? Não significa que começou hoje. Né? Significa que está tendo mais visibilidade. Aliás, os casos que a gente está vendo são os casos que a gente assim, teve o privilégio as pessoas tiveram o privilégio, assim, ou a sorte, digamos assim, de conseguir comprovar esses casos, né? Porque se não fosse esses vídeos, ia ser mais um caso de pessoa se vitimizando, pessoa querendo
aí depois mistura política com fatos, enfim. E aí começa a gerar toda uma série de discussões inúteis. Mas os fatos estão aí. Se eu já sofri racismo, claro que eu já sofri racismo. Aliás, muitos amigos africanos também já conheceram isso. Já conheceram isso pessoalmente. Pessoalmente, com certeza. A única coisa, a diferença que eu faço assim, só para relativizar um pouco, é que tem uma diferença entre o negro brasileiro e o negro estrangeiro. Quando, geralmente, eu vou falar do caso da polícia, que é o que eu mais conheço. Assim. A maneira de te abordar é diferente quando eles descobrem que você é um negro estrangeiro. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa porque eles tomam mais cuidado, justamente pela questão também da repercussão. Eu acho que eles partem do princípio que, né, se alguma coisa sair do controle, no caso de um negro estrangeiro, a repercussão vai ser bem maior do que se for um negro brasileiro. Tem isso. Eu vejo assim. Eu vejo assim. Então, tanto que das vezes que eu sou abordado e tudo mais, o tratamento muda quando justamente a identidade, eu apresento a minha identidade. O tratamento muda. Significa que tem uma diferença entre negro estrangeiro e negro brasileiro. Tem uma diferença. Mas eu não vejo essa situação mudando amanhã, ou não é tão cedo. Na verdade, fica até difícil falar de mudança, uma vez que as pessoas negam uma coisa que está aí. Aí não tem mesmo como mudar. Se você nega que está aí, é igual uma pessoa doente. É uma pessoa que nega que a doença existe, fica difícil mesmo começar o tratamento contra a doença se a pessoa nega que a doença existe. Fica difícil. Então, enquanto isso continuar, essa negação continuar, ou eu não sei se a palavra, um certo menosprezo, né? Uma certa banalidade, porque é isso, a gente tem a impressão que, bom, todo dia morre um, bom, a vida continua, é normal, tentam justificar o injustificável e a vida segue, e no final, o que muda? Nada muda. Nada muda porque tudo é banalizado. Mais um vídeo. Mais um que morreu. Bom, a vida segue, né? Porque, né? Então, é complicado. Realmente é complicado esse negacionismo aí de negar fatos. Realmente é difícil. É difícil. Mas eu entendo também que tem uma série de conflitos de interesses aí e tudo mais. Cada um vê o que vê, né? O que quer ver, né? É lamentável, né, que esse tipo de coisa ainda aconteça, enfim, mas, por um lado, o trabalho de pessoas como você, né, que chamam atenção, né, que valorizam, que resgatam, que difundem, que tratam da importância, inclusive publicamente, em escolas, né, por meio da educação, né, palestras, é um caminho para a gente tentar mudar essa realidade absurda, enfim, mas a cultura é um instrumento para se fazer isso. Renê, eu queria então te agradecer, porque a gente ainda vai chamar a Romissa para conversar. Acho que ela está aqui na live. Então, o que eu vou fazer? Eu vou. Opa, acho que foi agora. Opa, e aí, Renê? Tudo bom? Dá para me ouvir agora? Estou te ouvindo bem, te ouvindo e te vendo. Você está me vendo e me ouvindo bem? Sim. Agora sim. Tá certo. Renê, bom, em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas a você, né? Infelizmente, isso é algo que não tenho, assim, qualquer controle, né? Problemas no Instagram. Estava até falando aqui para o pessoal antes, né? Essa já é a live de número 73 que eu estou fazendo desde julho. E normalmente é tranquilo, mas de vez em quando dá uma instabilidade, dá algum problema. Aconteceu isso, mas eu queria agradecer a sua paciência e mais uma vez, muito obrigado por estar aqui hoje para falar do seu trabalho.
Bem-vindo. Obrigado, obrigado. Nós que agradecemos, né, pelo convite aí. E esperamos fazer aí uma boa live aí pro pessoal. Legal, legal. Queria saber do pessoal aí, se alguém puder me dar um retorno, se o som tá bom, se vocês estão me ouvindo bem, estão ouvindo o Renê bem, só para a gente poder dar início. Beleza, então, vamos começar. Bom, então hoje, pessoal, só para reforçar, estamos recebendo daqui a pouco a Romisa El Karim e agora o René Mapona. Eles são sócios proprietários da Africanos, né, que é uma grife que eles criaram em 2014 aqui no Brasil, precisamente em Brasília, capital do país, para difundir e resgatar a ancestralidade cultural africana. O René, com quem estamos agora, René Mapona, ele é dos Camarões, na África. E a Romisa, que é a sua sócia, é do Sudão. Renê, uma boa tarde para você, mais uma vez seja bem-vindo. Eu queria assim, começar falando que você falasse um pouco sobre a cultura dos camarões, né, para gente, como é que é, enfim, sobre o seu país, enfim, como é que é a cultura do Camarões. A gente sabe que o Camarões no futebol ele é muito bom, né? Já esteve inclusive em Copas do Mundo, né? Fale um pouco aí sobre o seu país para gente, por favor. Sim, sim. Ah, que legal, tá com a camisa da Sim, seleção, bacana. sim, justamente, né? Sim, uma boa tarde aí para todos que estão assistindo a live. Sim, como já foi dito, né? Meu nome é René, eu sou camaronês, já estou no Brasil há mais de 10 anos. Que mais? É muito bom estar aqui compartilhando com vocês essa live. E assim, Camarões, bom, para quem não sabe, é um país que fica na África Central, né? A língua oficial é o francês, inglês, e depois tem os dialetos, né? As línguas oficiais, as línguas tradicionais que a gente chama, né? Uhum. Alguns chamam de dialetos, mas enfim. O que mais? É uma república, né? Democrática. Lá, o que eu posso dizer? O clima é um pouco parecido com o clima porque estamos no Equador, né? É um Uhum. país que faz fronteira com a Nigéria, Congo, Tchad, República Centro-Africana, Gabon também, né? Então estamos em plena floresta equatorial, né? Que, para quem não sabe, depois da floresta amazônica, a maior floresta é a floresta equatorial, né? Que fica justamente no centro da África, que pega vários países, né? Do centro da África. Uhum. E o que... ah, a grosso modo Qual que é é? mais ou menos isso, né? Aham. A economia do Camarões ela é baseada em que? Quais são, enfim, os segmentos fortes da economia do seu Ah, país? eu diria que é muito na base da agricultura, né? A agricultura é um país que exporta vários alimentos, cacau, ah, óleo de dendê. Uhum. Inclusive a minha família tá dentro disso, né? Produz isso. Então, para dizer Uhum. que é algo bem comum, né? Tem famílias que vivem disso. Uhum. É, a alimentação lá eu acho que a coisa que mais se aproxima assim da alimentação que você encontra nesses países do centro da África seria a gastronomia do Nordeste do Brasil, né? Que o pessoal consome muito, como é que chama? Bom, mandioca, alimentos ricos em energia, né? Que te dão muita energia e tal. Então, são alimentos assim que a gente consome bastante lá, né? Então, vegetais, legumes, né? Esse tipo de coisa. Na verdade, a gastronomia africana é conhecida, né? Por ser uma alimentação assim bem rica em nutrientes, né? Uhum. Então, tanto que o número de refeições lá não é tão grande quanto aqui, né? Por exemplo, que o pessoal vai comer de manhã, aí tem almoço, aí depois tem mais o lanche, aí depois tem o jantar, aí depois tem mais um outro lanche, aí depois tem mais não sei o quê. Não é tão bagunçado, não é assim não. Lá
É umas duas, três no máximo e Aham. já é mais do que o suficiente. Entendeu? Uhum. São pequenas assim diferenças culturais, né? Aham. Eu queria saber justamente sobre a cultura do Camarões, em termos de música, de artes, né? O que que você destaca de lá, assim, das tradições culturais do seu país e artísticas também? Sim, Camarões, para quem não sabe, tem um estilo tradicional de Camarões que se chama macossa. Para quem não Macossa. sabe. Bom, sim, inclusive macossa aqui em Brasília o pessoal conhece mais como um evento, né? Um evento que acontece, bom, assim, não estou aqui para fazer propaganda para os outros, mas enfim. Mas tem um evento que se chama assim macossa e tal, mas a origem disso é que é um estilo de música que é originária de Camarões. Macossa é isso. Tem outros estilos também, né? Tem o do Bicuti, enfim, entre outros estilos originários de Camarões, que se popularizaram através músicos como Manu Dibango, entre Mano de Bango. outros, que para quem É, é, conhece, né? é isso que eu ia falar. O Bando de Bango, ele é camaronês. Porque você falou Sim, Macossa, e tem essa música dele que uhum, é muito famosa, que fez muito sucesso no começo sim, dos anos 70, que se chama justamente Sou Macossa. exatamente. Musicaça. Exatamente, não é minha geração, né? Bom, eu tenho 30 anos, mas para quem conhece, realmente. Inclusive teve, além dessa música aí do Sou uma Coça, né? Que se chama o nome da música, se não me engano. Teve Maravilhosa. uma outra música também de um grupo de Camarões também que foi pego e refeito assim, enfim, refeito pela Shakira, né? Que foi Uhum. justamente o tema da música da Copa da África do Sul, Copa do Mundo, né? Da África do Sul. Uhum. Agora eu esqueci o nome da música, mas muita gente não sabe que essa música originalmente também é de Camarões. Foi essa música que o pessoal escolheu como tema, né? Da Copa da África do Sul, que originalmente é de Camarões e também é uma música antiga, né? Que foi depois Uhum. readaptada e tal, mas o refrão é cantada justamente numa língua tradicional de Camarões, né? E muita gente não sabe disso. Que bacana. Então, assim, É, e o Brasil lá, o que que o pessoal gosta da cultura brasileira lá, de música, de samba, de futebol? O que que o pessoal acha do Brasil por lá? sim, sim, o que o pessoal ouve é o que é como o país a imagem, né, que o Brasil passa mundo afora, que é isso, né, que é basicamente a cultura, né, do samba, carnaval, o povo alegre e tal. São coisas que as pessoas vão facilmente associar, né, país do futebol, etc, carnaval, futebol clássico. Mas, de maneira geral, os poucos que conheceram alguns brasileiros que já foram lá, simpatizam, né? Porque você tem que saber também que, geralmente, o povo africano acolhe muito bem. Né? Acolhe muito bem os estrangeiros de maneira geral. Talvez até bem Maravilha. demais, mas, enfim. Uhum. Né? E como é que tá o futebol hoje lá no Camarões aí? Como é que tá? Quais são os times lá de Camarões? Tem os times nacionais de vocês? Então, uma informação que eu posso passar aqui é que a Copa de Futebol, a Copa Africana das Nações, né? Que vai acontecer em 2021, se eu não me engano, vai ser o país dessa edição vai ser justamente Camarões. Camarões que vai Ah, receber a Copa da África dessa edição, né? E inclusive os últimos campeões da Copa Africana de Nações foi justamente Camarões, né? Quer dizer, não, pa- desculpa, da Copa 2000 sem ser dessa a outra edição, que a última edição foi a Algéria, né? Mas a uhum, penúltima foi Camarões, né? Então, dessa vez, a expectativa é que o time chegue nas fases finais da competição e seja campeão de novo, né? Porque uhum, dentro do continente africano, Camarões sempre está entre os melhores times do continente africano. uhum. E não Legal. é a única, né? Tem outras também, né? Tem Gana, que joga Senegal, Egito, que tem o maior número de títulos, né? Conquistados. Uhum. É, enfim, é mais ou menos isso.
Quais são os times de lá, os principais times lá do Camarões? Tem o FC Douala, que faz referência justamente à segunda maior cidade do país. FC, né? FC Uhum, Douala. Tem Tonnerre de Yaoundé. Yaoundé também faz referência à capital de Camarões, uhum. capital política, né? Yaoundé. Tem o Coton Sport também, que é outro time conhecido lá, entre outros, né? Bacana. E eu queria saber de você, Renê, o que que te trouxe ao Brasil? Você falou que está morando aqui já há 10 anos. Por que você resolveu sair da sua terra de origem e vir para o Brasil? Sim, na verdade, assim, não que eu escolhi, né? Na verdade, o que aconteceu foi que, na época, os meus pais vieram trabalhar aqui, né? No Brasil. Então, acabou que, né, aconteceu. Aconteceu porque tinha que acontecer, né? E aí, bom, tive a oportunidade de estudar a faculdade, o UNB, aqui em Brasília, conhecer também outros colegas de outros países africanos também. E justamente foi nesse período aí que, justamente com a Romissa, né, a gente começou esse projeto, né, da Africanos. Foi justamente nesse período aí universitário, né, que Uhum. a ideia surgiu. Legal, vou perguntar já já mais sobre isso. A Vanessa está até falando aí na live. Será que você tem como você colocar o celular apoiado em alguma coisa aí na frente, um livro e tal? Que aí ele... Ah, ok, desculpa. Não, sem problema. É só porque às vezes o seu rosto está saindo da tela para a gente ficar. Ah, assim tá ótimo, tá ótimo. Perfeito, perfeito. Certo. Aí você falou que você veio para cá, né, com a sua família, e você estudou na UNB, não é isso? Sim, sim. Qual curso você fez lá, ô Renê? Letras, tradução. Letras e tradução. Que bacana. Francês. Sim, francês, Francês. português, português, francês. Sim. Aham. E Bom, você hoje dá eu sou aula? professor, né? Eu dou Você é aula, professor sim, de sim, sim, eu dou francês? aula. Ah, legal. Você dá aula Francês, eu dou onde? inglês. Você dá aula particular ou em alguma É, escola? nos dois, né? Tem a cultura francesa, onde eu Uhum. dou aula. Eu dou aula de francês na cultura francesa. Inglês mais particular. E eu também dou aula na escola americana de Brasília. Ah, que bacana, que bacana. Legal demais. Idiomas é muito interessante, muito bom estudar idiomas. Renê, enfim, como é que surgiu a ideia? Você falou que surgiu na universidade. Você conheceu a Romisa, e foi em 2014 que vocês criaram essa grife, ou seja, a marca já tem 6 anos. Como foi, que vocês tiveram essa ideia? Sim, tudo começou é, na observação, né? A gente observou que tinha praticamente, bom, muita pouca gente empreendendo, né? Pouca gente, assim, as pessoas já usavam roupas tradicionais e tudo mais, mas assim, a gente tinha recebido uma quantidade específica assim de tecidos importados. E como veio em excesso, a gente pensou assim, bom, ok, vamos achar uma maneira das pessoas usarem eles no dia a dia, né? Porque o que acontece geralmente, a gente, o povo africano de maneira geral, bom, na África Central, vamos colocar aqui, África Central, África do Oeste, as pessoas costumam usar as roupas estampadas. Estampada em cima e estampada embaixo. Então é, na verdade, um conjunto, Uhum, né? Só que aqui no Brasil, para você dizer, para você ver uma pessoa usando um conjunto estampado com cores fortes e tudo mais, não é comum. Não é comum, aliás, muita gente até tem resistência em fazer isso. uhum, Então, então a gente pensou numa maneira de quebrar um pouco esse impacto visual, que foi o quê? Justamente começando com as faixas, que foi a primeira coisa que a gente começou a fazer. Foram as faixas de cabelo, na verdade, né?
faixa de cabelo e turbante, que são, na verdade, acessórios, né? Que você usa Uhum. como acessório, adereço, acessório, enfim. E foi aí que começou. Foi aí que começou, porque algumas pessoas, na verdade, não sabiam muito o que fazer. Tipo, eu acho o tecido bonito, a estampa bonita, mas eu não me vejo usando isso. Não me vejo usando isso. Aí, o que a gente falou? A gente falou, não, ok, que tal você tentar usar como acessório? Só como uma faixa de cabelo assim, né? Já que você já se veste normal no dia a dia, e a tendência do pessoal de Brasília é justamente usar cores mais neutras, né? Por causa do Uhum. trabalho ou no dia a dia. A tendência é essa. Se bem que as mulheres têm um pouco mais, uma liberdade maior do que os homens, né? Principalmente. As mulheres ainda podem, né? Elas têm uma margem de manobra maior do que os homens. Mas, então, justamente por elas terem essa margem de manobra maior, elas foram bem receptivas a essa ideia de usar, né, faixa de cabelo, primeiro faixa de cabelo, e depois algumas o turbante. Só que a questão do turbante já tinha a questão de não saber usar. Primeiramente foi isso. A maioria não sabia muito bem como usar. Eu acho bonito, mas eu não sei como usar. Ou então alguns imaginavam que, será que esquenta a cabeça? Será que é confortável? Será que, entendeu? Não tinha ainda essa problemática da questão da apropriação cultural, né? Não tinha ainda isso. Uhum. E não era um debate ainda. As pessoas usavam porque achavam bonito, né? Uhum. E foi participando nas feiras, né? A gente fez muitas feiras, apresentando a ideia, fazendo também palestras, porque foi através das feiras que surgiu os convites para fazer palestras, para fazer apresentações sobre justamente a cultura africana, né? Tipo, ouvir do próprio africano o que ele tem a dizer sobre a cultura dele. Porque muitas vezes as pessoas, principalmente no dia do mês da consciência negra, né? É aí que todo mundo se lembrava da gente e ligavam para saber se a gente tinha disponibilidade para fazer uma apresentação, ou uma oficina, ou enfim. A gente viu uma abertura para poder justamente quebrar alguns clichês, para começar, sobre o continente africano. Isso já tinha que ser feito. E depois, justamente, mostrar o lado positivo, né? Que é justamente a cultura, né? Através de roupas, acessórios, músicas, oficinas. Tudo isso ajudou, né? Nas palestras, né? Exatamente, exatamente. Você falou quebrar clichês. Que tipo de clichês, por exemplo? Porque a maioria já parte do princípio que todos os africanos vieram para o Brasil no mesmo contexto, certo? Uhum. O que já é um erro. Né? Cada um tem sua história, cada um tem o seu percurso. Inclusive, as diferenças são bem grandes, né? Bem grandes. Justamente, alguns vêm com os pais, outros, o motivo pelo qual eles vieram é estudo, outros vieram a trabalho, outros vieram realmente para procurar uma condição de vida melhor. Mas, enfim, é muito diversificado, né? Então não tem como dizer que todos eles fogem da África para fugir da miséria, por exemplo. Porque, né, Uhum. é o clichê. O pessoal Uhum. não fala, mas o clichê é esse, né? Uhum. A África tem muita miséria, tem muita guerra, tem muita doença, tem muito isso, tem muito aquilo, né? Para a maioria das pessoas, quando a pessoa pensa assim em África, ela vai pensar, savana, savana, safari, porque muita gente fala disso, né, do safari. O safari tem leão, tem girafa, tem. Eu falo, sim, tem. No Parque Nacional do país tem, né? Então, mas foi assim, né? Foi assim que a gente foi começando a introduzir a cultura, porque é isso, na verdade aconteceu que essa abertura que deram pra gente permitiu não só a gente mostrar os produtos que a gente tinha, mas foi uma porta de entrada também para mostrar outras coisas do universo, desse universo cultural africano, né? Que é muito rico. Uhum.
que é muito rico, mas a gente também entende que, bom, muitas vezes muitas pessoas são inundadas por clichês mostrado pela mídia, que muitas vezes acaba só mostrando isso, só mostrando isso. Então, a pessoa acaba, né, achando que é a norma, que é isso. Uhum. Que, que o continente africano, basicamente, são uma ou duas coisas, porque muitas pessoas nunca tiveram a oportunidade de conversar, como a gente está fazendo aqui, e tirar algumas dúvidas sobre o continente africano, né? As pessoas podem perguntar. Algumas pessoas que já estudam e conhecem um pouco mais da realidade, né, já sabem mais ou menos por que acontece isso, porque tudo tem um motivo. Né? A gente fala que o continente africano, o continente africano é pobre, o continente africano é pobre, mas é um dos continentes que mais, onde as empresas, as multinacionais mais estão presentes. Né? Então, é justamente esse o paradoxo, né? Como é que um continente tão rico assim, em matéria de recursos naturais e tudo mais, tem pessoas com umas condições de vida desfavoráveis e tudo mais. Esse é o paradoxo, né? Essa desigualdade. Uhum. É essa a palavra, né? Essa desigualdade, essa forte desigualdade, enquanto a elite é muito rica, né? E conserva o poder, né, na política, e relações, corrupção, tudo isso está ligado, né? Então tem tudo um motivo. Se as coisas são como são, tem um motivo. Então, para as pessoas que já conhecem mais ou menos, eles sabem que tem um porquê. Tem um porquê de tudo isso. Tem um cenário que favorece, né, a pobreza, favorece uma boa parte da elite, né? Que só é elite por causa dessas condições. Então, tem alguns que não fazem questão nenhuma de fazer essa desigualdade acabar. Isso também é uma realidade. Mas, enfim, Uhum. já é outro assunto. Renê, você falou que vocês começaram com os acessórios, né? E a partir de que momento vocês se sentiram seguros para começar a fabricar roupas também? E eu queria saber também quem que desenvolve os produtos. É você e sua sócia, ou vocês contratam alguém, algum designer, algum estilista? Como é que funciona essa produção de vocês? Sim, bom, temos uma equipe, né? Temos uma equipe, cada um faz uma parte do trabalho e tal. É, eu, no caso, eu estou mais responsável assim na parte da exportação, né? Dos tecidos, né? Porque tudo começa aí, né? Das estampas. É a partir da estampa bruta que a gente transforma, né? Que a gente transforma em acessório, colar, brinco, turbante, faixa, almofada, enfim, entre outros. E, bom, a Gomissa mesmo, ela que dava as oficinas de turbante, ela ensina as amarrações, ela também tem uma boa noção do mundo da moda, né? Uhum. Design de roupa, etc. Ela entende bem disso. Inclusive os desfiles que a gente fez, né? Teve, ela, ela teve participação nisso, né? Então, bom, ela é mulher, ela entende bem do assunto. Mas, enfim, ela mesma vai poder falar disso depois. Temos costureiras, né? Um ateliê onde a produção acontece, né? Um ateliê mais voltado para a parte dos acessórios e um outro ateliê que é mais voltado para as roupas, né? Incluindo roupa sob medida e design de novas roupas, enfim. Então, são isso. São basicamente dois ateliês. Uhum. Trabalhando em conjunto para atender a demanda. Certo. Bom, agora a gente está no período de pandemia, né? Um período que as feiras não estão acontecendo, mas normalmente fora desse período vocês comercializam em feiras, vocês têm uma loja, e nesse momento agora de pandemia que não está podendo acontecer, que alguns eventos não estão podendo acontecer, vocês estão fazendo como? Pela internet? Qual que é o canal para conhecer a roupa de vocês? As roupas e acessórios? Sim, inclusive, justamente por esse período de pandemia, o período de pandemia exige que as pessoas se adaptem, né? Inclusive, justamente as feiras se adaptaram.
e estão propondo então um novo formato, né, que seria uma feira virtual. Inclusive estamos participando de uma feira virtual, tá no link da bio da Africanos lá, para quem quiser acessar, tá lá. As pessoas podem adquirir, porque tem o e-commerce lá, né? E a pessoa recebe produto em casa, faz o pagamento no próprio site, enfim, tá bem simples, bem Uhum. interativo, bem simples de fazer. E é um novo formato, né? Um novo formato que as feiras tiveram que se adaptar, se adaptar. Então essa feira vai até o dia, até a semana que vem, se não me engano, essa feira aí. E tem um site também, né? O site onde a pessoa pode entrar em contato com a gente para, de repente, algum pedido específico, né? Porque às vezes muitas pessoas têm pedidos específicos, às vezes são casamentos, né? A pessoa, para você ver, a pessoa quer se casar com uma temática afro, né? Aí, porque ela tem a questão da identidade, né? Das pessoas estão resgatando a identidade, então fazem questão que, né, seja de preferência pessoas que entendem um pouco da cultura, né, que podem dar conselhos e tudo mais sobre que tipo de roupa usar, como usar o turbante, o que representa as estampas para tal pessoa, que a pessoa escolheu, enfim, dicas, né? A pessoa procura dicas. Então, às vezes é muito. Tem a questão da marca. Às vezes a pessoa gosta muito da identidade. Né? Você saber que a africanos, por exemplo, consegue associar o fator cultural, que não é no final, então, só uma questão de vender por vender. Né? Muitas pessoas, inclusive, fazem questão de perguntar, né, a origem da estampa, se a estampa tem alguma história, de que país ela vem, entende? Então, não é só uma questão de comprar por comprar, né? A pessoa às vezes compra também uma ideologia por trás disso, né? A pessoa se identifica, Uhum. né? E aí compra porque acaba tendo um valor, um certo valor, uma espécie de resgate da ancestralidade dela, né? Uhum. Através de alguma roupa, alguma estampa que representa alguma coisa para as pessoas. Renê, num país como o Brasil, que a maior parte da população é negra, segundo dados do próprio IBGE, que é um órgão do governo, qual que é a importância de se fazer esse resgate da ancestralidade africana? Enfim, a gente sabe que tem estados que têm uma influência mais forte, a Bahia, por exemplo, é muito, Sim, tem uma influência afro muito forte, né? Rio de Janeiro e tal, mas o Brasil inteiro tem essa maioria da população negra e a presença da cultura negra muito forte nos mais diversos segmentos, na gastronomia, na música, na dança, nas artes plásticas, na literatura, enfim. Na sua opinião, qual que é a importância de se valorizar e se resgatar essa cultura africana? tem cada vez mais empreendedores, empreendedores africanos, né? Não só empreendedores africanos, como afroempreendedores, né? Uhum, Afroempreendedores que conseguiram ver uma oportunidade para desenvolver um projeto. Isso aí já é, só isso já é positivo, né? E o fato das pessoas se identificarem com esses projetos, que seja na gastronomia, que seja na moda, que seja nas artes, está tendo cada vez mais essa acessibilidade, né? Porque às vezes é isso, às vezes tem muitas pessoas que têm realmente um talento muito bom, mas que, né, às vezes não tinham, de repente, é, conhecimento necessário para se lançar nesse mundo. Mas como hoje muitos workshops, né, que aprendem, que ensinam, né, a base para você poder empreender, a gente começa a ver que as pessoas estão cada vez mais tendo essa iniciativa, né, de começarem empreendimentos, mesmo que sejam pequenos empreendimentos, às vezes pequenos empreendimentos, mas muito originais, porque justamente trazem algo que não existia antes, né? Você ter, por exemplo, a possibilidade de comprar um quadro
feito por um artista negro que representa uma série de lembranças, de referências, tem um valor muito grande, né? Tem um valor muito grande. Eu mesmo recentemente adquiri umas obras de arte de artistas de Brasília mesmo, né? Negros que fazem um trabalho excelente, né? Mas quando eu me lembro assim, quando a gente começou, não tinha 1000 pessoas fazendo isso. Era muito difícil. Era muito difícil encontrar, praticar o que a gente chama de black money, né? Uhum. Que é justamente o fato de você querer fortalecer, né? Esses empreendimentos que às vezes não têm a mesma visibilidade que outros empreendimentos e que oferecem um produto bom e original, né? Porque é que está tudo. O fator essencial para mim é esse: a originalidade que esses produtos, que esses empreendedores oferecem, né? Você ter a possibilidade de oferecer, por exemplo, agora no Natal, né? Em vez de você comprar uma coisa assim meio clichê, você vai procurar algo que vai criar assim um impacto muito grande. Aí você pensa numa ideia que se eu pudesse oferecer tal coisa, mas aí você pensa, bom, quem será que oferece esse produto aqui em Brasília? Hoje você tem a possibilidade. Tem listas aí, lista Black Money, onde você pode, tipo uma espécie de catálogo, para você poder encontrar coisas que tem uma referência à ancestralidade africana e tudo mais. Tem páginas promovendo projetos desse tipo, empreendedores e tudo mais, que precisam de visibilidade, tem uma iniciativa, uma boa ideia, mas só precisam mesmo de mais visibilidade, né? Então é excelente, principalmente aqui em Brasília, né? Porque como a gente está aqui em Brasília, faltava isso. Muitas vezes a gente via coisas que tinham, por exemplo, no Rio, Salvador, Bahia e tudo mais. Eles têm bastante opções, né? Nesse quesito aí de afroempreendedores, produtos com referência à ancestralidade africana. Eles estão bem servidos. Já em Brasília, está começando a ter também cada vez mais opções, né? Porque é isso, muitas vezes a gente recebia mensagem de pessoas de outros estados que diziam que na cidade delas não tinham ninguém fazendo isso. Então elas eram obrigadas a justamente, né, fazer um pedido com pessoas de outros estados, que costumavam ser o quê? Rio e Bahia, né? Salvador. E tudo mais. E tem uma pessoa aqui que perguntou da loja aqui, Egalité, né? Que é um projeto que inclui imigrantes e refugiados africanos, justamente, que trabalham, né? Com moda afro também. A gente já fez parte desse projeto também. Legal. A pergunta da Gioconda. Renê, eu queria te fazer uma pergunta. Porque você até tocou nessa questão de pessoas de outros estados te perguntando sobre os seus produtos. Vocês entregam também para outros estados? Vocês estão em Brasília, mas vocês vendem pela internet para qualquer lugar do Brasil. Exatamente. A gente envia aí pelos Correios, que é o estado do Brasil. Exatamente. Uhum. Renê, eu queria só tocar numa questão aqui com você, que é o seguinte, que, enfim, embora a gente viva num país, né, a gente falou há pouco, em que a cultura negra é tão forte, tão rica e precisa ser constantemente valorizada, né, como pessoas como você fazem, né, muitas pessoas pelo Brasil inteiro, né, esses afroempreendedores, embora a maior parte da população brasileira seja negra, afrodescendente. É um país também que a violência contra a população negra é muito forte. Os assassinatos, os homicídios, a maior parte dos homicídios são de pessoas negras. Recentemente, para falar de um caso, né, não foi o único, esses casos são quase que diários, né, principalmente nas periferias brasileiras, né. Semana passada teve o caso de um músico em São Paulo, negro, que foi morto por um policial, enfim, que foi separar uma briga de bar, um policial atirou nele, né? Enfim, muitos casos, mas um que chamou muito atenção, assim como o do George Floyd nos Estados Unidos, foi o caso do João Alberto, né? Aquele rapaz negro que foi assassinado no Carrefour em Porto Alegre por 2 seguranças, né? Isso gerou uma comoção nacional, inclusive repercussão internacional. Então a gente sabe que
embora a população negra seja a maioria, ela é excluída socialmente, ela é a maior vítima da violência, muitas vezes, na maior parte das vezes, violência do próprio Estado, e o racismo é muito grande. As denúncias de racismo são muitas. Como é que você vê essa questão do racismo no Brasil? Você já foi vítima, do preconceito aqui, enfim, ou por ser estrangeiro, pela questão da cor? Como é que você encara essa questão do racismo aqui no país? Sim, realmente, assim, durante muito tempo, o pessoal, tinha uma parte, né, da população que achava que era um pouco exagerado, né? Essa questão aí dos movimentos negros do Brasil exageravam um pouco essa questão. Alguns até, né, durante um bom tempo, diziam que é, não é bem assim, já melhorou bastante, e outros até afirmavam que já tinha acabado. Acho que se eu já ouvi isso, com certeza outras pessoas já ouviram esse tipo de O afirmações, né? vice-presidente falou na época desse assassinato que não havia racismo no Brasil, né? Não sei qual o país que ele vive, mas certamente não é o Brasil. Exatamente. Assim, bom, tudo bem, as pessoas que são de classe média alta, que vivem nos condomínios de luxo e, e vivem na pequena bolha delas, podem dizer esse tipo de coisa e tal, mas é difícil argumentar contra fatos, né? É difícil argumentar contra fatos e a questão da visibilidade ter aumentado, vídeos provando o que... Porque é isso, né? São relatos que hoje são filmados. Mas significa que começou hoje? Não significa que começou hoje. Né? Significa que está tendo mais visibilidade. Aliás, os casos que a gente está vendo são os casos que a gente assim, teve o privilégio de... As pessoas tiveram o privilégio, assim, ou a sorte, digamos assim, de conseguir comprovar esses casos, né? Porque se não fosse esses vídeos, ia ser mais um caso de pessoa se vitimizando, pessoa querendo, aí depois mistura política com fatos, enfim. E aí começa a gerar toda uma série de discussões inúteis. Mas os fatos estão aí. Se eu já sofri racismo, claro que eu já sofri racismo. É, aliás, muitos amigos africanos também já conheceram isso. Já conheciam isso pessoalmente, com certeza. A única coisa, a diferença que eu faço assim, só para relativizar um pouco, é que tem uma diferença entre o negro brasileiro e o negro estrangeiro. Quando, geralmente, eu vou falar do caso da polícia, que é o que eu mais conheço, Uhum, assim. A maneira de te abordar é diferente quando eles descobrem que você é um negro estrangeiro. uhum, Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa porque eles tomam mais cuidado, justamente pela questão também da repercussão. uhum, Eu acho que eles partem do princípio que, né, se alguma coisa sair do controle, no caso de um negro estrangeiro, a uhum, repercussão vai ser bem maior do que se for um negro brasileiro. Tem isso. Eu vejo uhum, assim. uhum, Eu vejo assim. Então, tanto que das vezes que eu sou abordado e tudo mais, o tratamento muda quando justamente a identidade, eu apresento também a identidade. O tratamento muda. uhum, Significa que tem uma diferença entre negro estrangeiro e negro brasileiro. Tem uma diferença. Mas eu não vejo essa situação mudando amanhã, ou não é tão cedo. Na verdade, fica até difícil falar de mudança, uma vez que as pessoas negam uma coisa que uhum, está aí. uhum, Aí não tem mesmo como mudar. Se você nega que está aí, é igual uma pessoa doente. É uma pessoa que nega que a doença existe, fica difícil mesmo começar o tratamento contra a doença uhum, se a pessoa nega que a uhum, doença existe. Fica difícil. Então, enquanto isso continuar, essa negação continuar, ou eu não sei se a palavra, um certo menosprezo, né?
uma certa banalidade, porque é isso, a gente tem a impressão que, bom, todo dia morre um, bom, a vida continua, é normal, tentam justificar o injustificável e a vida segue. E no final, o que que muda? Nada muda. Nada Uhum. muda porque tudo é banalizado. Ah, mais um vídeo. Ah, mais um que morreu. Ah, bom, a vida segue, né? Porque, né? Então é complicado, realmente é complicado esse negacionismo aí de negar fatos, realmente é difícil, é difícil. Mas eu entendo também que tem uma série de conflitos de interesses aí e tudo mais. Cada um, cada um vê o que vê, né? O que quer ver, né? Uhum. É, é lamentável, né, que esse tipo de coisa ainda aconteça, enfim, mas, por um lado, trabalho de pessoas como você, né, que chamam a atenção, né, que valorizam, que resgatam, que difundem, que tratam da importância, inclusive publicamente, em escolas, né, por meio da educação, né, palestras, é um caminho para a gente Sim, tentar mudar essa realidade absurda, enfim, mas a cultura é um instrumento para se fazer isso. Renê, eu queria então te agradecer, porque a gente ainda vai chamar a Romissa para conversar. Acho que ela está aqui na live. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora retirá-lo, enfim, agradecê-lo sim. imensamente por você ter estado aqui com a gente para falar do seu trabalho, esse belo trabalho aí que você desenvolve na Africanos, né? Enfim, e também da cultura do Camarões, do seu país, bacana demais. Queria mais uma vez te pedir desculpas, porque a gente teve uma série de Não, não. problemas técnicos aí no começo, tive que começar a live várias vezes. Obrigado pela paciência e pela generosidade. Então eu vou, é, com a sua licença, claro, Sim, encerrar a sua participação na live aqui, mais para que a Romissa participe agora. Eu vou adicioná-la. Muito obrigado. sim, sim. Perfeito, perfeito. Obrigado aí, agradeço. E, assim, só para avisar, ela, assim, o português dela não é, assim, né, 100%, mas eu acho que o pessoal vai compreender aí. Então, eu peço já a compreensão do pessoal aí, caso algumas coisas não fiquem muito claras, né? Mas o Marcelo, eu acho que ele se vira bem no inglês, então, no pior dos casos, né? Vai Não, dar para... tranquilo, pode deixar. Ok, E você fala português excelentemente. Parabéns aí. ok. Obrigado, obrigado. Eu que te Continuamos aí. agradeço. E só a Joconda perguntou como é que encontra, como é que compra os produtos da Africanos, é pelo perfil deles no Instagram ou pelo site Exatamente, também. Faça exatamente. contato aí, Joconda, com underline africanos com K. Bom, é só olhar o perfil deles, né? Na arte da live também tem o endereço certinho, o arroba, beleza? Então, obrigado aí. Perfeito. Renê, sucesso para você com o seu trabalho e agora eu vou chamar a Romissa. Valeu, grande Obrigado. abraço. Eu que Abraço, até mais. agradeço. Até mais. Gente, tivemos até agora a parte da nossa live. Opa, tudo bem com você, Romissa? Como é que vai? Tudo bem, e você? Opa, não estou ouvindo a Romissa. Pode falar, Romissa? Sim, olá, tudo bem? Alô? É estranho, tá sem o áudio dela. Olha só. Não, você tá sem o áudio. O que será? Pera bem. Você quer puxar o celular mais para perto? Eu não sei. Assim, tá melhor? Oi? Tá, tá ouvindo o áudio? Você pode falar, Romissa? Eu... Alô?
Engraçado, eu não tô ouvindo. Tá saindo o áudio da Romissa? Eu não tô ouvindo o áudio da Romissa. Você pode falar, Romissa? Olá. Olá. Agora o que que acontece? Eu tô com o celular da minha mulher aqui, a Vanessa. Ela Uhum. botou aqui o celular do lado, então eu vou ter o retorno do áudio da Romissa, porque eu não estou ouvindo aqui no meu retorno. Mas, Tá bom. Romissa, muito boa tarde, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. Obrigada a você por essa entrevista. Porque eu não estou ouvindo aqui no meu retorno. Mas, Romissa, muito boa tarde, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. Você está me ouvindo? Sim. Legal. Romissa, eu queria que você falasse um pouco sobre a cultura do seu país, do Sudão, para a gente saber um pouco sobre como é que é a cultura, a economia. Tá bom. Então, eu sou do Sudão. Só uma coisa, dá para ouvir outro celular, então tá, fica meio. Eu não tô conseguindo. Agora sim. Não, não inicia. Dá para me ouvir? Ó, gente, Romissa, desculpe, mil perdões, mil desculpas. É porque eu estou tendo um problema aqui que eu não estou ouvindo o seu áudio. Tá Tá bom. acontecendo, o pessoal está ouvindo, mas eu não estou tendo retorno da sua voz. Tá acontecendo alguma coisa. Deixa eu tentar, eu vou tirar você e vou adicionar de novo para ver se o áudio entra. Só um instantinho, por favor. Tá bom, sem problema. Desculpe, é que o Não, não. Instagram hoje está dando problema. A gente teve problemas aí no começo. Só um instantinho. Ótimo, tá Desculpe. bom. Sem problema. Sim, sim, o que a gente tem observado é que tem cada vez mais empreendedores, empreendedores africanos, né? Não só empreendedores africanos, como afroempreendedores, né? Uhum. Afroempreendedores que conseguiram ver uma oportunidade
para desenvolver um projeto. Isso aí só isso já é positivo, né? E o fato das pessoas se identificarem com esses projetos, que seja na gastronomia, que seja na moda, que seja nas artes, está tendo cada vez mais essa acessibilidade, né? Porque às vezes é isso, às vezes tem muitas pessoas que têm realmente um talento muito bom, mas que, né, às vezes não tinham, de repente, conhecimento necessário para se lançar nesse mundo. Mas como hoje muitos workshops, né, que aprendem, que ensinam, né, a base para você poder empreender, a gente começa a ver que as pessoas estão cada vez mais tendo essa iniciativa, né, de começarem empreendimentos, mesmo que sejam pequenos empreendimentos, às vezes pequenos empreendimentos, mas muito originais, porque justamente trazem algo que não existia antes, né? Você ter, por exemplo, a possibilidade de comprar um quadro feito por um artista negro que representa uma série de lembranças, de referências, tem um valor muito grande, né? Tem um valor muito grande. Eu mesmo recentemente adquiri umas obras de arte de artistas de Brasília mesmo, né? Negros que fazem um trabalho excelente, né? Mas quando eu me lembro assim, quando a gente começou, não tinha 1000 pessoas fazendo isso. Era muito difícil. Era muito difícil encontrar, praticar o que a gente chama de black money, né? Uhum. Que é justamente o fato de você querer fortalecer, né, esses empreendimentos que às vezes não têm a mesma visibilidade que outros empreendimentos e que oferecem um produto bom e original, né? Porque é aí que está tudo. O fator essencial para mim é esse: a originalidade que esses produtos, que esses empreendedores oferecem, né? Você ter a possibilidade de oferecer, por exemplo, agora no Natal, né? Em vez de você comprar uma coisa assim meio clichê, você vai procurar algo que vai criar assim um impacto muito grande. Aí você pensa numa ideia que, se eu pudesse oferecer tal coisa, mas aí você pensa, bom, quem será que oferece esse produto aqui em Brasília? Hoje você tem a possibilidade. Tem listas aí, lista Black Money, onde você pode, tipo uma espécie de catálogo, para você poder encontrar coisas que tem uma referência à ancestralidade africana e tudo mais. Tem páginas promovendo projetos desse tipo, empreendedores e tudo mais, que precisam de visibilidade, têm uma iniciativa, uma boa ideia, mas só precisam mesmo de mais visibilidade, né? Então é excelente, principalmente aqui em Brasília, né? Porque como a gente está aqui em Brasília, faltava isso. Muitas vezes a gente via coisas que tinham, por exemplo, no Rio, Salvador, Bahia e tudo mais. Eles têm bastante opções, né? Nesse quesito aí de afroempreendedores, produtos com referência à ancestralidade africana. Eles estão bem servidos. Já em Brasília, está começando a ter também cada vez mais opções, né? Porque é isso, muitas vezes a gente recebia mensagem de pessoas de outros estados que diziam que na cidade delas não tinham ninguém fazendo isso. Então elas eram obrigadas a justamente, né, fazer um pedido com pessoas de outros estados, que costumavam ser o quê? Rio e Bahia, né? Salvador. E tudo mais. E tem uma pessoa aqui que perguntou da loja aqui, Egalité, né? Que é um projeto que inclui imigrantes e refugiados africanos, justamente, que trabalham, né, com moda afro também. A gente já fez parte desse projeto também. Legal. A pergunta da Gioconda. Renê, eu queria te fazer uma pergunta. Porque você até tocou nessa questão de pessoas de outros estados te perguntando sobre os seus produtos. Vocês entregam também para outros estados? Vocês estão em Brasília, mas vocês vendem pela internet para qualquer lugar do Brasil. Exatamente. A gente envia aí pelos Correios, que é o estado do Brasil. Exatamente. Uhum. Renê, eu queria só tocar numa questão aqui com você, que é o seguinte, que, enfim, embora a gente viva num país, né, a gente falou há pouco,
em que a cultura negra é tão forte, tão rica e precisa ser constantemente valorizada, né? Como pessoas como você fazem, né? Muitas pessoas pelo Brasil inteiro, né? Esses afroempreendedores, embora a maior parte da população brasileira seja negra, afrodescendente. É um país também que a violência contra a população negra é muito forte. Os assassinatos, os homicídios, a maior parte dos homicídios são de pessoas negras. Recentemente, para falar de um caso, né, não foi o único, esses casos são Sim, quase que não foi o diários, único, né, principalmente nas com certeza. periferias brasileiras. Né. Semana passada teve o caso de um músico em São Paulo, negro, que foi morto por um policial, enfim, que foi separar uma briga de bar, um policial atirou nele, né? Enfim, muitos casos, mas um que Sim, chamou muito atenção, assim como o do George Floyd nos Estados Unidos, foi o caso do João Alberto, né? Aquele rapaz negro que foi assassinado no Carrefour em Porto Alegre por dois seguranças, né? Isso gerou uma comoção nacional, inclusive repercussão internacional. Então a gente internacional, sabe sim. que, embora a população negra seja a maioria, ela é excluída socialmente, ela é a maior vítima da violência, muitas vezes, na maior parte das vezes, violência do próprio Estado, e o racismo é muito grande. As denúncias de racismo são muitas. Como é que você vê essa questão do racismo no Brasil? Você já foi vítima do preconceito aqui, enfim, ou por ser estrangeiro, pela questão da cor? Como é que você encara essa questão do racismo aqui no país? Sim, realmente, assim, durante muito tempo, o pessoal, tinha uma parte, né, da população que achava que era um pouco exagerado, né? Essa questão aí dos movimentos negros do Brasil exageravam um pouco essa questão. Alguns até, né, durante um bom tempo, diziam que é, não é bem assim, já melhorou bastante, e outros até afirmavam que já tinha acabado. Acho que se eu já ouvi isso, com certeza outras pessoas já ouviram esse tipo de O afirmações, né? vice-presidente falou na época desse assassinato que não havia racismo no Brasil, né? Não sei qual o país que ele vive, mas certamente não é o Brasil. Exatamente. Assim, bom, tudo bem, as pessoas que são de classe média alta, que vivem nos condomínios de luxo e, e vivem na pequena bolha delas, podem dizer esse tipo de coisa e tal, mas é difícil argumentar contra fatos, né? É difícil argumentar contra fatos. E a questão da visibilidade ter aumentado, vídeos provando o que. Porque é isso, né? São relatos que hoje são filmados. Mas significa que começou hoje? Não significa que começou hoje. Né? Significa que está tendo mais visibilidade. Aliás, os casos que a gente está vendo são os casos que a gente assim, teve o privilégio as pessoas tiveram o privilégio, assim, ou a sorte, digamos assim, de conseguir comprovar esses casos, né? Porque se não fosse esses vídeos, ia ser mais um caso de pessoa se vitimizando, pessoa querendo, aí depois mistura política com fatos, enfim. E aí começa a gerar toda uma série de discussões inúteis. Mas os fatos estão aí. Se eu já sofri racismo, claro que eu já sofri racismo. Aliás, muitos amigos já conheciam isso pessoalmente, com certeza. A única coisa, a diferença que eu faço assim, só para relativizar um pouco, é que tem uma diferença entre o negro brasileiro e o negro estrangeiro. Quando, geralmente, eu vou falar do caso da polícia, que é o que eu mais conheço, Uhum, assim. A maneira de te abordar é diferente quando eles descobrem que você é um negro estrangeiro. uhum, Não é a mesma coisa. Não é a mesma uhum, coisa porque eles tomam mais cuidado, justamente pela questão também da repercussão. uhum. Eu acho que eles partem do princípio que, né, se alguma coisa sair do controle, no caso de um negro estrangeiro,
a Uhum. repercussão vai ser bem maior do que se for um negro brasileiro. Tem isso. Eu vejo Uhum. assim. Uhum. Eu vejo assim. Então, tanto que das vezes que eu sou abordado e tudo mais, o tratamento muda quando justamente a identidade, eu apresento a minha identidade. O tratamento muda. Uhum. Significa que tem uma diferença entre negro estrangeiro e negro brasileiro. Tem uma diferença. Mas eu não vejo essa situação mudando amanhã, ou não é tão cedo. Na verdade, fica até difícil falar de mudança, uma vez que as pessoas negam uma coisa que Uhum. está aí. Uhum. Aí não tem mesmo como mudar. Se você nega que está aí, é igual uma pessoa doente. É uma pessoa que nega que a doença existe, fica difícil mesmo começar o tratamento contra a doença Uhum. se a pessoa nega que a Uhum. doença existe. Fica difícil. Então, enquanto isso continuar, essa negação continuar, ou eu não sei se a palavra, um certo menosprezo, né? Uma certa banalidade, porque é isso, a gente tem a impressão que, bom, todo dia morre um, bom, a vida continua, é normal, tentam justificar o injustificável e a vida segue. E, no final, o que muda? Nada muda. Nada Uhum. muda porque tudo é banalizado. Ah, mais um vídeo. Ah, mais um que morreu. Ah, bom, a vida segue, né? Porque, né? Então é complicado, realmente é complicado esse negacionismo aí de negar fatos, realmente é difícil, é difícil. Mas eu entendo também que tem uma série de conflitos de interesses aí e tudo mais. Cada um, cada um vê o que vê, né? O que quer ver, né? Uhum. É, é lamentável, né, que esse tipo de coisa ainda aconteça, enfim, mas, por um lado, trabalho de pessoas como você, né, que chamam atenção, né, que valorizam, que resgatam, que difundem, que tratam da importância, inclusive publicamente, em escolas, né, por meio da educação, né, palestras, é um caminho para a gente Sim, tentar mudar essa realidade absurda, enfim, mas a cultura é um instrumento para se fazer isso. Renê, eu queria então te agradecer, porque a gente ainda vai chamar a Romissa para conversar. Acho que ela está aqui na live. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou agora retirá-lo, enfim, agradecê-lo sim, imensamente por você ter estado aqui com a gente para falar do seu trabalho, esse belo trabalho aí que você desenvolve na Africanos, né? Enfim, e também da cultura do Camarões, do seu país. Bacana demais. Queria mais uma vez te pedir desculpas, porque a gente teve uma série de não, problemas técnicos aí no começo, tive que começar a live várias vezes. Obrigado pela paciência e pela generosidade. Então eu vou, é, com a sua licença, claro, sim, encerrar a sua participação na live aqui, mais para que a Romissa participe agora. Eu vou adicioná-la. Muito obrigado. sim, sim. Perfeito, perfeito. Obrigado aí, agradeço. E, assim, só para avisar, ela, assim, o português dela não é, assim, né, 100%, mas eu acho que o pessoal vai compreender aí. Então, eu peço já a compreensão do pessoal aí, caso algumas coisas não fiquem muito claras, né? Mas o Marcelo, eu acho que ele se vira bem no inglês, então, no pior dos casos, né? Vai Não, dar para... tranquilo, pode deixar. Ok, E você fala português excelentemente. Parabéns aí. ok. Obrigado, obrigado. Eu que te Pois estamos aí. agradeço. E só a Joconda perguntou como é que encontra, como é que compra os produtos da Africanos, é pelo perfil deles no Instagram ou pelo site Exatamente, também. Faça exatamente. contato aí, Joconda, com underline africanos com K. Bom, é só olhar o perfil deles, né? Na arte da live também tem o endereço certinho, o arroba, beleza? Então, obrigado aí. Perfeito. Renê, sucesso para você com o seu trabalho e agora eu vou chamar a Romissa. Valeu, grande Beleza. abraço. Eu que Abraço, até agradeço. mais. Até mais. Gente, tivemos até agora.
parte da nossa live. Opa, tudo bem com você, Romissa? Como é que vai? Tudo bem, e você? Opa, não tô ouvindo a Romissa. Pode falar, Romissa? Sim, olá, tudo bem? Alô? É estranho, tá sem o áudio dela. Olha só. Não, você tá sem o áudio. O que será? Peraí. Você quer puxar o celular mais para perto? Eu não sei. Assim, tá melhor? Oi? Tá, tá ouvindo o áudio? Você pode falar, Romissa? Eu... Alô? Engraçado, eu não tô ouvindo. Tá saindo o áudio da Romissa? Eu não tô ouvindo o áudio da Romissa, mas. Você pode falar, Romissa? Olá. Alô? Olá. Agora o que que acontece? Eu tô com o celular da minha mulher aqui, a Vanessa. Ela botou aqui o celular do lado, então eu vou ter o retorno do áudio da Romissa, porque eu não estou ouvindo aqui no meu retorno. Mas, Romissa, muito boa tarde, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. Obrigada a você por essa entrevista. Porque eu não estou ouvindo aqui no meu retorno. Mas, Romissa, muito boa tarde, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. Você está me ouvindo? Sim. Legal. Romissa, eu queria que você falasse um pouco sobre a cultura do seu país, do Sudão, para a gente saber um pouco sobre como é que é a cultura, a economia. Tá bom. Então, eu sou do Sudão. Só uma coisa, dá para ouvir outro celular, então fica meio... Eu não tô conseguindo. Agora sim. Deixa eu reiniciar. Não inicia. Encerra e reinicia com ela. Dá para me ouvir? Gente, Romissa, desculpe, mil perdões, mil desculpas. É porque eu estou tendo um problema aqui que eu não estou ouvindo o seu áudio. Tá acontecendo, o pessoal está ouvindo, mas eu não estou tendo retorno da sua voz. Tá acontecendo alguma coisa. Deixa eu tentar, eu vou tirar você e vou adicionar de novo para ver se o áudio entra. Só um instantinho, por favor. Tá bom, sem Desculpe. problema. Que o Instagram hoje está dando problema. A gente teve problemas aí no começo. Só um instantinho. Ótimo, Desculpe. tá bom. Sem problema.